Boa noite, irmãos. Nós vamos para mais um PGM nessa semana. E nesse PGM nós vamos tratar sobre as bênçãos irrevogáveis de Deus às nossas vidas, baseado no livro de Apocalipse, capítulo 22, do verso 1 ao 6. Nós vamos trabalhar que essas bênçãos irrevogáveis do Senhor, elas são para todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Aqueles que têm a sua vida definida com o Senhor. Essas bênçãos ninguém poderá tirá-las de você, que é um filho de Deus por meio de Jesus Cristo. E mesmo Deus jamais a revogará. No versículo 7 e 8 do capítulo 21 diz assim: ao vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas aos covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Então é isso aí, né? As bênçãos irrevogáveis que nós vamos ver nesse texto, elas pertencem aos filhos de Deus, né, que tem uma vida definida com o Senhor e que já desfruta da eternidade da vida em Cristo Jesus, ok? Bom, e o nosso primeiro ponto a ser trabalhado nesse PGM, gostaria que você enfatizasse bem, é a questão o trono de Deus e a Nova Jerusalém, ok? No capítulo 21, antes aí um pouco do texto que a gente leu, ele faz ele dá aí pra gente toda uma direção sobre a Nova Jerusalém. E é interessante, né? Porque a Nova Jerusalém, ela desce do céu para habitar numa terra transformada, porque é isso que vai acontecer, né? À medida que nós vamos lendo textos bíblicos, nós vamos entendendo que o propósito de Deus é trazer novos céus e nova terra, transformado, sem a possibilidade do pecado no contexto desta nova terra, ok? Isso é bom porque a gente tem que entender uma coisa, né? Nós viveremos um tempo nos céus e desfrutaremos da eternidade da vida com o Senhor Deus. E dentro deste tempo o Senhor estará restaurando toda a terra, né? E de maneira a deixar ela perfeita, para que nós possamos nela habitar e vivenciar todas as bênçãos possíveis desta nova terra que o Senhor tem para nos dar. Então essa Nova Jerusalém, ela desce do céu, nela é percebido aí a presença de Deus, versículo 2 e versículo 4 fala dessa presença do Senhor sobre a Nova Jerusalém, onde o Senhor estabelecerá o seu tabernáculo nela. E isso é importante, irmãos, porque nós procuramos nesta vida um lugar onde nós possamos vivenciar a presença de Deus, né? Nós queremos isso, nós precisamos ter essa convicção, e não só a convicção, mas sentir, perceber a presença de Deus. Por isso que a igreja é tão importante no contexto da nossa vida, porque nela nós temos a plena convicção da presença de Deus no seu contexto. Somente os filhos de Deus farão parte desta Nova Jerusalém. É interessante porque ele fala dessa Nova Jerusalém com 12 portas, e 12 aí é um número perfeito, e fala também dos fundamentos dela como sendo os apóstolos, os 12 apóstolos. Então fica aí simbolizado as 12 portas que representam as 12 nações de Israel, e os apóstolos, os 12 apóstolos como representante de toda a igreja. Então aí a gente tem um número de 12 vezes 12, 144, que simbolizam aí a totalidade do povo de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que vai habitar com toda e desfrutar de toda a plenitude desta Nova Jerusalém, a estar nessa nova terra transformada. Então só os filhos de Deus, né, participarão dessa Nova Jerusalém perfeita, porque o número 12 vezes 12, 144, traz a totalidade do povo de Deus, mas também traz a ideia de perfeição. E é importante entendermos que o texto também vai falar de uma cidade que ela é quadrangular, é um quadrado formado por partes iguais, né? Implicando aí numa sociedade justa e justificada.
Não é isso que nós queremos, né? Não é isso que nós queremos ver, por exemplo, no nosso país, uma nação justa com o seu povo, onde todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Então nós sonhamos com essa nova Jerusalém aqui na face da terra. Nós desejamos isso. Parece que essa ideia de uma cidade perfeita está no nosso imaginário, né? Como homens criados por Deus, nós trazemos esta ideia de uma sociedade perfeita no nosso imaginário, ok? Bom, e depois da Nova Jerusalém, então dentro dessa Nova Jerusalém que vai descer, diz o texto do capítulo 20, que nós fizemos a leitura, ele vai falar que nessa Nova Jerusalém, nessa nova cidade, estabelecida nesta nova terra, ela tem um trono de Deus e do Cordeiro, e que deste trono flui um rio de água viva, né? Este rio que flui... Este rio de água viva, ele está indicando para nós que do trono de Deus e do Cordeiro, eles são os doadores da vida, da vida. A vida procede de Deus, né? A vida não é um conjunto de reações químicas, não é uma vivência de fatos, não, mas ela é um dom, um presente de Deus a todos nós, ok? Esta vida que flui do trono é vida eterna. Ela não tem, ela tem começo, mas não terá fim, ok? E ela será sustentada em toda a sua dimensão espiritual, emocional e física. Porque fala que do lado do rio da vida há 12 árvores, e essas árvores da vida, elas vão produzir os frutos todos os meses, né? Durante o ano. Isso indica a ideia de um tempo eterno, né? A ideia aí é de que seremos sustentados eternamente, de maneira farta, por esses benefícios que fluem dessa árvore da vida e das folhas delas que produzem saúde na nossa vida, ok? É interessante que ele fala que essas folhas curam. Mas numa sociedade perfeita, a ideia de que essas folhas, em vez de curar, elas promovem saúde. E promovendo saúde, elimina a possibilidade das doenças, sem ter a necessidade de exercer algo milagroso nesse contexto. Então é uma sociedade, queridos, que vamos viver, onde o trono de Deus se assenta sobre ela, trazendo vida eterna e trazendo uma qualidade de vida perfeita que satisfaça toda a nossa dimensão. Não haverá maldição nesta terra, e a gente faz um contraste com a terra lá do Éden, não é? Porque naquele contexto, o homem quando peca, Deus amaldiçoa aquela terra, ou seja, na verdade, ela é amaldiçoada pelo pecado, e Deus só faz a declaração da condição daquela terra que se torna amaldiçoada. Mas nesta nova Jerusalém, dentro desta nova terra, não haverá maldição, né? Então nós não viveremos debaixo de maldição, a não ser debaixo das bênçãos de Deus, ok? Bom, e ele fala sobre, de novo, porque nesse texto do capítulo 22, ele trata duas vezes sobre o trono de Deus. Ele faz duas menções sobre o trono de Deus e do Cordeiro, né? Na primeira ele trabalha essa ideia do rio que gera a vida, mas no segundo momento ele fala desse trono de Deus, trazendo para nós a indicação da presença desse Deus, ok? E ele diz assim, olha, e nós veremos Deus face a face. Essa ideia aí, ela contrasta um pouco com o Éden antigo também, porque no Éden Deus só visitava à tardezinha, mas nesta nova Jerusalém, nesta nova terra, Deus habitará com o seu povo, e nós não veremos ele só à tardezinha, nós veremos ele face a face, e nós não só ouviremos a voz dele, mas veremos Deus face a face. A presença dele estará muito presente, porque não haverá pecado nessa nova terra. O pecado será extirpado
desta nova terra e por isso viveremos debaixo de paz, de tranquilidade. Não haverá noite nem dia, não haverá noite, na verdade, né? A noite aí traz a ideia de tempo, porque a noite e dia demarcam aí o tempo de 24 horas, mas nesta nova terra, nesta nova Jerusalém, não haverá necessidade do tempo. Porque a eternidade, ela subjuga todo o tempo, né? O tempo deixa de ser para dar espaço a este novo conceito de vida, onde a eternidade, ela vai estar presente, vai definir a nossa existência, né? Nós seremos eternamente, existiremos eternamente em Deus e para a glória dele, e contemplando Deus face a face. No Éden antigo também traz uma ideia de que o homem, quando o Senhor cria o homem, o Senhor manda o homem arar a terra, né? Neste novo tempo, nesta nova terra, neste novo tempo, nesta nova Jerusalém, nós vamos viver a nova vida, a vida eterna, e de maneira eterna, né? sem espaço para o tempo. E neste contexto nós exerceremos atividades, nós serviremos ao Senhor, agiremos como servos. E quando nós olhamos para o capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos ver ali os anjos e os seres viventes, que representam a totalidade das vidas humanas salvas, numa ação servil. E qual era essa ação servil? A adoração. Os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E os seres viventes, né, os 24 anciãos, eles respondiam ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Isso durante 24 horas por dia, se é que a gente pode dizer que lá vai ter tempo de 24 horas por dia. Então, eternamente, vamos adorar ao Senhor, exercendo esse serviço, né, como servos do Senhor. Uma sociedade perfeita, dentro de uma terra transformada, né? Vivenciando uma nova vida, e existiremos eternamente para a glória de Deus. Essas são as bênçãos irrevogáveis que ninguém pode tirar de mim e de você, que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E que Deus te abençoe, dando a teu povo uma boa direção com relação ao PGM, e os abençoando com toda sorte de bênção aí por meio de Jesus Cristo em sua vida. Ok, líder? Deus te abençoe e obrigado por tudo.